Deus, a irmã Cirinha me convidou e Deus me deu dois textos da palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 37, também capítulo 37, primeiro 12, diz assim, irmão, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: fartar-te-ei uma grande nação e te abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 37, irmão. 37, diz assim a palavra de Deus, no primeiro versículo, nós vamos ler no primeiro versículo até ao 10. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia má fama deles e seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-nos e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e isso aborrecia ainda mais. Diz-lhe: ouve, peço, este sonho que tenho sonhado, e eis que estava atando o molho, e o meu molho, e no meio do caminho, e eis que o meu molho se levantava também. Ficava em pé, e eis que os vossos olhos rodeavam e se inclinavam ao meu olho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia por os seus sonhos. E por sua palavra, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando seu pai os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinados no esperante era ti em terras. Amém, irmão? Pode aceitar, irmão, e glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu quero dizer nessa tarde, irmão, no capítulo 12 que nós lemos, eu quero falar algo da parte de Deus, que Deus falou ao meu coração, aonde eu quero falar, irmão, de uma promessa que Deus fez a Abraão. Também quero falar também da formação da nação de Israel. A nação de Israel ela não tinha formação ainda, ela estava ainda no início, ela estava recebendo uma promessa quando Deus falou a Abraão, diz aqui no capítulo
12: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoará, e amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Observamos, irmão, que de Abraão, que era Abraão, ele recebe uma promessa, porque a nação de Israel, ela não tinha sido formada ainda. Aleluia! Ela não tinha sido formada. A Bíblia nos mostra, nos relata, se você for navegar na Bíblia Sagrada, o Senhor, ele fez 48 promessas a Abraão. Aleluia! Mas a Bíblia nos mostra, irmão, que você deve observar que Deus faz uma promessa para ele, mas foi obrigado a Abraão sair do meio da sua parentela, do meio da sua casa, e para uma terra que Deus estava mostrando. Eu quero dizer aqui nessa tarde, nessa palavra aqui, que Abraão saiu sem destino, mas ele saiu na direção do Espírito Santo de Deus. Era Deus que ia guiando Abraão. Eu quero dizer nessa tarde, deixe Deus guiar você. Glória a Deus, aleluia. Porque ele vai na frente, ele vai guiando, irmão. Então Abraão, ele saiu, pela palavra, Abraão saiu sem direção para onde ia, mas ele ia na direção de Deus. Deus ia guiando Abraão. É quando muitas vezes não queremos fazer as coisas passar na frente de Deus. Não podemos passar na frente de Deus. Deixa Deus guiar você, irmão, porque a melhor coisa é Deus guiar você. Abraão, observamos aqui no capítulo 12, irmão, ele saiu sem direção, ele não foi questionar com Deus, ele saiu da sua casa, ele saiu da casa dos seus pais, da sua igreja, da sua parentela. A Bíblia, nós também não só foi estudar, buscar a história do bíblico. A Bíblia relata que o livro de Gênesis são 50 capítulos, mas o livro de Gênesis ela se divide em duas partes. Do versículo 11 para cá, o primeiro versículo fala a história dos primitivos, mas no capítulo 11 fala dos patriarcas. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 31. Abraão era filho de Tera. Ele saiu da terra de Uz, vai para Arã, depois vai para Canaã. Agora, observamos em uma Bíblia Sagrada, aonde foi que Deus fez uma promessa a Abraão. Se você for observar na Bíblia Sagrada, navegar dentro da Bíblia Sagrada, você vai encontrar aonde foi que quando Deus fez uma promessa a Abraão. Aqui você não vê, mas se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, Abraão recebeu uma promessa na cidade, naquele local, na Mesopotâmia, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Foi onde ele recebeu a promessa de Deus. Foi ali no que ali ele prosseguiu. Então observamos a Bíblia Sagrada, irmão, que aqui começa uma promessa de uma nação, que Abraão ia ser o pai de uma grande nação, de uma nação saída de Abraão. Então observamos, irmão, para começar algo na nossa vida, para que aconteça algo na nossa vida, irmão e irmã, tem que haver alguma coisa. Você tem que desprezar, tem que sair no meio da sua parentela. Alguém pode passar a dizer para você, alguém pode dizer para você que você vai ser esquecido, você está deixando sua família, seus pais, mas Abraão recebeu uma promessa. Para ele receber algo de Deus. Então ele recebeu 48 promessas. Abraão recebe, Abraão,
Então observamos que aqui ele ia ser abençoado, irmão. Ele ia receber bênçãos. E Deus ia dar o crescimento. A nação de Israel não estava formada. Ela estava aqui e fez a promessa que Abraão ia ser o pai de uma grande nação. Como é que nós encontramos isso, irmão? Você vê no capítulo 37 de Gênesis. Para que algo acontecer na nossa vida, irmão, você tem que passar para o deserto. Abraão passou pelo deserto. Abraão passou pelas provas. Deus, verdade. Recebeu prova de ser o pai de uma grande nação. Recebeu uma promessa que o Senhor daria um filho, uma semente. Porque Abraão, ele não tinha semente. A sua esposa Saraí era estéril, mas ele recebe uma promessa. Ele só tinha Eliezer, o mordomo, e ele queria colocar como herdeiro, mas Deus disse para Abraão: eu te darei aleluia. Será, irmão, se nós esperamos as bênçãos de Deus? Será que nós, como Deus ele fez uma promessa a Abraão, ele peregrinar em terras alheias 400 anos? Será que hoje nós teremos essa fé de peregrinar 400 anos por uma promessa? Muitas vezes, irmão, a pessoa recebe a promessa, mas não passa nem 6 meses, nem um ano, já quer deixar a igreja. Deus fez uma promessa, a promessa não chegou. É porque muitas vezes Deus está provando a sua fé, a sua habilidade, o seu caráter, que Deus ele quer isso de nós, irmão. Ele quer que você espere. Ele prometeu, ele é fiel, irmão. Ele vai cumprir na tua vida e na minha vida. Então Abraão, ele peregrina 400 anos em terras alheias, sendo escravizado, irmão. Passando pelo estreito, passando pela provação. Então observamos, irmão, que isso não é diferente. Se você for observar, irmão, aonde é que você vai se aperfeiçoar? Onde é que você vai se preparar, se capacitar para passar pela prova, para passar pelo deserto? Tem que passar pelo deserto. Jesus, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 4, se não me foge a memória, Jesus, quando ele foi ser batizado por João no Rio Jordão, ele foi para o deserto, orar 40 dias com 40 noites. Para quê? Para suportar as lutas, para suportar as perseguições, as afrontas que o inimigo ia se levantar contra ele. Porque ele sabia, irmão, porque Jesus foi aquele que veio para salvar a nação de Israel. Ele veio para salvar toda a nação. Ele precisava passar pelo processo. Ele precisava passar, irmão. A Bíblia diz que João estava no Rio Jordão, batizando ali. Ele chamava aquele povo raça divina. Quem foi que fez rejeitar para ser batizado? A Bíblia nos diz que João, ele viu o Senhor longe. João Batista, ele tinha uma visão de águia. Ele viu de longe. Quando ele estava ali, ele viu de longe. Ele disse: eis aí um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João, quando batiza Jesus, João disse: Senhor, eu careço ser batizado por ti. Mas eu disse: João, me batiza, porque quando tu me batizar, se cumprirá a justiça na terra. Foi o cumprimento de Jesus, foi batizado, não foi o que tinha pecado, mas era para se cumprir na tua vida e na minha vida. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando o Senhor foi batizado por João, ele viu
uma pomba incorpora uma pomba sobre a cabeça do Senhor. E havia aquela voz: eis o meu filho amado. E dali em diante o Senhor foi para o deserto. Foi para o deserto passar pelo momento, irmão, muito difícil. Sabemos que o próprio Deus, ele saiu da sua glória, se esvaziou de toda a sua glória, veio para a terra na forma de filho, para ser afrontado, para morrer por mim e para você. Mas ele veio como homem, veio como carne. Mas a Bíblia diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Observamos no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 6 em diante, você vai ver, ele veio na forma de homem, não querendo ser Deus, mas veio salvar a nação, aquele povo que precisava de uma salvação, porque o povo tinha se corrompido. Aleluia! Então observamos, irmão, que Jesus foi tentado. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não só de pão viverá, não só de pão viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observamos, irmão, que o diabo ele tentou por 3 vezes. Mandou ele transformar as pedras em pães. Mandou ele subir um pináculo do templo e pular, porque isso não está escrito. O diabo usou a Bíblia, irmão, para ele pular. Não está escrito: lá os teus anjos e te livrará. Quando Jesus sempre tem uma resposta, a Bíblia diz também que ele vai mais adiante e diz: subiu ao monte, mas o Senhor me mostrou toda a sua glória. E disse: eu tirarei seu prostrado a mim. O Senhor disse: sai, Satanás, adorarás só a Deus. Aleluia. Então observamos, irmão, a nação de Israel, ela não estava formada. Se você for observar, isso foi uma promessa da nação de Israel, que Abraão seria o pai de uma grande nação. E bendito seriam as famílias. Então a Bíblia diz que Abraão andou numa trajetória muito grande, irmão. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, se não me falha a memória, o capítulo, não lembro, mas o capítulo 10, o último versículo está lá. A nação de Israel não era uma nação, era Jacó. Deus preparou José, foi vendido como escravo. Para isso, para uma nação se formar, alguém pagou o preço, viu, não? Alguém pagou o preço muito caro. E muitas vezes tem pessoas que não, às vezes, olha para você e diz alguma coisa, palavra que não agrada a você, muitas vezes amarga você com a palavra, mas não sabe o preço que você está pagando. Aleluia, glória sobre a cantileira. Muitas vezes, irmão, acho que você não é nada. Acho que você não é capaz. Não sabe o preço que você paga para que algo aconteça na tua vida. José pagou um preço muito caro, irmão. Foi vendido como escravo, foi desprezado pelos próprios irmãos. Porque José era filho de Jacó, da sua velhice. E Jacó amava muito José. Por isso que veio a inveja, irmão. A inveja dos seus irmãos. Quando fala inveja dos seus irmãos, porque muitas vezes, irmão, o irmão, a irmã, muitas vezes você na igreja inveja você, irmã Sara. Inveja você, irmã Patrícia. Inveja você, irmã Ana. Inveja você, irmã Maria. Inveja você, irmã Viva. Inveja você, irmão Diego, mas não sabe o preço que você está pagando. Porque muitas vezes as pessoas que invejam não pagam preço. Querem ter uma vida de bonança, mas não querem se humilhar ao Senhor. Não querem pagar o preço. Eu quero falar aqui, irmão, o preço que Jesus já pagou por nós, mas o preço, irmão, de obediência, o preço do jejum, da oração, da palavra,
obedecer ao Senhor. Porque muitas vezes alguém olha para você e diz: aquele ali não vai muito longe. Então isso é coisa de Satanás. Se Deus prometeu, você vai além do que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Porque diz a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 23, versículo 19: porque Ele não é filho do homem, nem Ele não é homem para que Ele tenha filho bom para que se arrependa. Agora, falaria ou não confirmaria? Então, observamos, irmão, para a nação de Israel se formar, alguém teve que pagar o preço. José foi vendido como escravo, e para isso, irmão, quando ele é vendido, seus irmãos tinham raiva dele. A nação, eles tinham raiva dos seus irmãos. Quando José aparecia lá, veio o sonhador. O sonho de José, irmão, dava raiva aos seus irmãos. Eles tinham inveja. Por quê, irmão? Porque o sonho de José, irmão, era coisas, revelação. Ele não sabe. Era revelação. Era aquilo que Deus ia prometer, prometeu a ele, mas ia passar um certo momento de aprovação. Meu Deus. Era o sonho, quando fala dos molhos, os feixes eram graveiros. Como está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 em diante, quando o apóstolo Paulo, ele chega naquela ilha ali, Malta, devido ter passado, viajados, as navegações, e a Bíblia nos mostra, nos relata que o frio, a chuva, eles pegaram aqueles graveiros para fazer um fogo, para esquentar. Mas quando o apóstolo Paulo pega os graveiros, uma vibra ou uma cobra morre na mão do apóstolo Paulo, e ali os bárbaros, quando vê, pronto, esse aí, ele escapou da justiça, ele escapou do naufrágio, mas aí essa cobra ele não vai escapar. Ele esperava sua mão inchada e cair morto. Mas irmão, que tem promessa de Deus, vai dizer nesta tarde: você que tem uma promessa de Deus, você não vai morrer antes do tempo. Aleluia! Vai se cumprir, porque Ele é Deus, foi Ele que prometeu. Queira Satanás ou não queira, mas vai se cumprir. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, que ali o apóstolo Paulo jogou ela assim, ela caiu no fogo, mas ela correu primeiro no fogo. O fogo aqui era o Espírito Santo de Deus, irmão. E quando os bárbaros quando viram aquilo ali, que a mão do apóstolo Paulo não inchou dele, caiu morto. Aí eles disseram: veja agora que esse é um Deus. Comparado dele, é o apóstolo Paulo como um Deus. Mas ele disse: varões, eu sou igual a vocês. Então observamos, irmão, que os molhos, a Bíblia diz que José foi esse sonho, molhos dos seus irmãos. O molho de José, rodeado, se inclinava, ficava em pé. Mas os seus irmãos, eles rodeavam e se inclinavam. Quando ele conta esses sonhos, irmão, não gostavam. Porque disseram: nós vamos ser dominados por quem? Nós, em outras palavras, de maneira alguma. Isso aí, o primeiro sonho, isso aí deu raiva e inveja dos seus próprios irmãos. Mas a Bíblia nos diz que José, um certo dia, teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas. Quando ele conta ao seu pai, os seus irmãos, o seu pai já disse: que sonho é esse? Irmão, quando Deus ele quer entregar uma vez, queira que não queira, ele entrega. Queira que alguém não queira, irmão Patrícia, mas ele vai entregar, porque foi ele que revelou. Agora só vai receber a
tempo certo, na hora certa. E quando você receber a bênção, no tempo certo, Satanás caiu com a cara no chão e ele é envergonhado. Então, observamos, irmãos, e o seu pai Jacó repreendeu. Que sonho é esse? Nós, eu, a tua mãe e os teus irmãos, olha, irmão, o sol e a lua representavam, o sol representava Jacó, a lua representava a sua esposa, as 11 estrelas representavam os seus 11 irmãos. Mas não está faltando um, mas porque isso era uma promessa. Esse que está faltando, ele está lá no Egito, só tinha 11 lá de Jacó. Ele ia passar pelo estreito, moçada. Ele ia ser vendido, ele ia ser escravizado, ele ia passar pelo calabouço, ele ia passar pela calúnia. Entendeu, irmão? Então observamos, irmão, para a nação de Israel, ela tem o formato, Deus revelou para Abraão. Não tinha nação de Israel, não estava formada ainda. Eles saíram em 70. Você vai encontrar, irmão, no livro de Gênesis 46, versículo 27, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai encontrar que fala 75, porque eram os filhos de Manassés e Efraim, filho de José. Então observamos, irmão, a nação de Israel foi formada por 75 pessoas. Dali em diante, a nação de Israel começa a crescer, moçada. Começa a multiplicar. Porque era pouco, irmão Diego, não tinha se formado. Mas começa a multiplicação da nação de Israel para ser uma nação. A Bíblia diz que quando José passa pelo calabouço, quando foi preso, ele vai para ver aí os ismaelitas em uma caravana, e os seus irmãos traçaram o plano de vender José ou de matar, mais. Rubem fez um projeto de não querer matar, mas quando ele chega, José não estava mais na prova. Alguém já tinha tirado ele e vendeu aquela caravana, os ismaelitas. Lá na frente vai encontrar os medianitas, vai até e vem da Potifar, ali o chefe do rei do Egito. E a Bíblia nos diz que José ficou ali como escravo, na casa de Potifar. Mas tudo onde José colocava seus pés, suas mãos, prosperava, irmão. O seu Senhor começou a prosperar, porque Deus era com José. Entendeu, irmão? Quando Deus é com alguém, você começa a prosperar. Deus é na tua vida, você começa a prosperar. Então observamos a Bíblia Sagrada, que ali a mulher de Potifar coloca os olhos em José, e a Bíblia nos diz que ela fez 3 convites. Foi tão provável que as chaves não veio para as mãos de José. Tudo prosperava, irmãozinho. Tudo prosperava ali na casa de Potifar. Mas Satanás, irmão, ele tem uma expulsa, a maneira de trabalhar para querer derrubar, lançar os seus planos para até tirar você da presença de Deus. E a mulher de Potifar, ela diz: José, deita comigo na cama. Não tem ninguém. Diz: de maneira alguma. Você é esposa do meu Senhor. Mas ela insistiu por 3 vezes. A segunda vez, a mesma coisa. Ele disse: não posso. De maneira alguma. Tem alguém que vê. Se você acha que não tem alguém vendo, mas tem alguém vendo. Os olhos de Deus dele é tudo. Diz a Bíblia Sagrada que um certo dia José veio pegar algumas coisas na casa. E quando ela entra, quando José
José entra dentro de casa, ela estava com a toalha, ia tomar banho. José, quando entra, ela faz o mesmo convite, ele deitado nela. Ele disse, de maneira alguma. Ela agarra na sua roupa e segura José, faz carreira e ficou à prova. E quando Potifar tinha viajado, quando chega, a Bíblia diz que ela disse, olha, está aí, ó, teu escravo, com o prazo que ela fez aqui, ó, aqui a prova. Lá vai José para o calabouço. José saiu com 17 anos de idade. Quando ele veio sair do calabouço, ele estava com 30 anos de idade. 13 anos, irmão Sara, de sofrimento. 13 anos, irmão, de sofrimento, de calúnias, no escasso, no deserto. Seus irmãos esqueceram. É como eles vamos matar ele e acaba o sonho. Mas, irmão, o sonho que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir, porque Ele é Deus, é revelação de Deus. Vai se cumprir, irmão. Entendeu, irmão Cirino? Se Deus prometeu algo para a irmã, vai se cumprir. Queira que não queira, o inimigo vai ver o cantando hino da vitória, porque Ele é Deus. Então observamos, irmão, 30 anos, José completa 30 anos, mas diz a Bíblia Sagrada que um certo dia existia ali um mordomo, copeiro, e tinha um padeiro, estava na prisão. A Bíblia diz que o caso entregou a chave nas mãos de José, tudo prosperava, irmão, dele ali. Eu acredito que ali também, dentro do cárcere, ali, tinha algo que prosperava, não existia algo, abundância, abundância. Se prosperava dentro do cárcere, veja aí, irmão, dinheiro, se prosperava. Porque a prosperação, quando Deus prospera, o dinheiro, a alimentação, não faltava nada para eles ali. Mas um certo dia, o Senhor deu um sonho para aquele mordomo, 3 sarmentos lançados. E eles se perturbaram, ficaram ali, tristes, cabeça baixa. O outro sonhou com 3 seixos em cima da cabeça dela, e o único ser tinha pão, massa e padeiro. E José olhou para ele: o que vocês têm? Nós sonhamos um sonho, mas não sabemos o que é. A Bíblia nos diz, irmão, que quando José descobre seu sonho, aí ele disse: olha, eu sonhei com 3 sarmentos, e nesses 3 sarmentos, um copo eu espremia a uva e entregava na mão de Faraó. A Bíblia diz, irmão, que José disse: olha, os 3 sarmentos são 3 dias aqui, 3 dias tu vai sair da cadeia. Tu vai voltar a fazer o ofício que tu fazia na casa do rei de Faraó, no dia do seu aniversário. E o outro, irmão Diego, a Bíblia diz que José disse: olha, os 3 seixos são 3 dias para ele. Mas o que está em cima, que tinha massa de padeiro, que as aves comiam, só 3 dias. Mas durante esses 3 dias que você sair, você vai para fora. Mas José falou para aquele primeiro mordomo, disse: aleluias, disse: quando sair, lembra de mim. Veja, irmão Sara, quando Deus faz uma promessa, o homem pode esquecer, a mulher pode esquecer, mas Deus não se esquece. O mordomo copeiro esqueceu. Passou-se vários tempos, com 30 anos, no dia do aniversário de Faraó, Deus dá o sonho, tira o sono dele. Aí mostrou 7 vacas gordas e 7
magra, 7 espiga gorda também e 7 magra com os caroços. E ele se perguntou: que negócio é esse? Aí a Bíblia faz nos olhar e observar, irmão, que chega quando ele conta esse sonho, aquele mordomo, ele diz: olha, eu conheço alguém. Já fazia vários anos ele tinha falado, eu tinha esquecido, mas quando o rei falou, ele disse: eu conheço alguém que interpretou o meu sonho quando eu estava lá no calabouço. Quem é? José. Manda chamar ele. A Bíblia diz que José estava com cabelo grande, estava com a barba grande. Ele disse: